E aí, pessoal do primeiro ano, tudo tranquilo? Vamos continuar com as nossas aulas, certo? Então, vamos lá. Na última aula, o que foi que a gente viu? A gente viu como construir o plano cartesiano, né? Então, dado um plano cartesiano, como é que a gente trabalha, como é que a gente constrói o gráfico a partir do plano cartesiano, né? Dado uma função, como é que eu construo o gráfico? Então, foi isso que a gente viu na aula passada. Então, na aula de hoje, a gente vai analisar os gráficos. Como eu falei a vocês, o gráfico ele está descrevendo de forma visual, né? não de forma abstrata, o que a função está querendo dizer. Então, dado uma função, certo? Então, o gráfico ele está ali descrevendo o que aquela função está querendo dizer, certo? Então, o que o gráfico nos diz? Só olhando para o gráfico, se eu não tiver agora a lei de formação da função, se eu não tenho lá a função que é a lei de formação, é a função matemática que é a lei de formação daquela função, certo? Como é que eu vou saber o que ela está querendo dizer? Quais são os sinais? O que é que a gente pode traduzir só olhando para o gráfico? Então, a gente vai ver isso na aula de hoje, certo? Então, vamos analisar os gráficos. Eu fiz o seguinte, eu coloquei uma função aqui, certo? Que era uma função do terceiro grau. Eu não coloquei aqui a lei matemática porque eu tinha que achar, porque eu inventei ela, sabe? Peguei aqui e coloquei esses pontos só para demonstrar como o que é que a gente pode analisar numa função. Como essa função aqui, ela serve em vários aspectos para demonstrar o que é que a gente pode analisar no gráfico, então eu peguei ela, inventei ela, certo? Coloquei aqui. Mas aí não tem problema nenhum, porque vai dar para a gente entender exatamente, porque eu quero que vocês não se apeguem só à equação lá da função. Eu quero que vocês se apeguem à forma também, tá? O que é que significa cada coisa, beleza? Então, aqui está a minha função, certo? E a gente vai, essas duas aqui, depois eu falo sobre elas. Então, primeiro vamos ver que pontos a gente pode analisar olhando o gráfico de uma função. A primeira coisa que a gente pode observar são os zeros da função, certo? O que é o zero da função? O zero da função, ele é justamente, ele quer saber quem é o valor de x para que y seja zero, ou seja, para que f de x seja zero. E o que é que acontece graficamente quando f de x é igual a zero? Quando o y ele é zero, ou seja, ele não tem deslocamento vertical, ele tem deslocamento só horizontal, certo? Ou seja, quando o meu y ele é igual a zero, certo? Quer dizer que meu ponto está em cima da abscissa, ou seja, está em cima do eixo x. Então, o zero da função é justamente os pontos onde o gráfico ele toca o eixo x, certo? Porque esses pontos aqui, certo? São justamente os pontos onde y é igual a zero. Então, exatamente nesse ponto aqui, eu sei que esse ponto ele é 3 e 0. Esse ponto aqui é o ponto 0, 0. E esse ponto aqui é o ponto menos 3 e 0. Certo? Você observa que em todos esses pontos o valor de y é igual a zero. Então, quando eu peço o zero da função, é justamente que eu quero saber quem são os valores de x para y ou f de x seja igual a zero. Então, se tu tem uma função lá, f de x igual a x ao quadrado menos 4, se eu só olhando, ao invés de se eu não tenho um gráfico, eu só tenho a função, a lei matemática ali, se eu estou pedindo o zero da função, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o valor de x para f de x igual a zero. Então, é só igualar isso aqui a zero. Então, vai ficar x ao quadrado igual menos 4 igual a zero. X ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Certo? Então, o que é que isso aqui quer dizer?
Quer dizer que para essa função aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu for construir o gráfico dela, ela vai tocar no ponto mais 2 e no ponto menos 2, certo? E eu sei que vocês vão saber também futuramente que essa função aqui, ela descreve uma parábola, porque ela é uma função de segundo grau, ela é mais ou menos assim, certo? Ela só se desloca, a diferença dessa para essa é só um deslocamento vertical, tá? Então, o que é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que quando o f de x for 0, meu x ou é mais 2 ou é menos 2. Então, esse gráfico ele toca no ponto mais 2 e menos 2 ali no eixo x, né? Esse gráfico ele vai passar no ponto mais 2 e menos 2 no eixo x. É isso que eu já sei da função, certo? Então, isso é o que a gente chama de zero da função, certo? Descoberto o zero da função, a gente pode analisar também o sinal dessa função. Ou seja, o que é que quer dizer o sinal da função? Ele quer saber para que valores de x eu vou ter um f de x ou y positivo e para que valores de x eu vou ter o f de y negativo. E onde é que a gente vê esse acontecimento no gráfico? É justamente nessa região. Observe aqui, ó. Nesse trecho aqui dessa função, certo? De 0 a 3, o que é que acontece? Esse gráfico ele vem aí, para quando x é positivo, y é positivo. Então, todo esse trecho aqui dessa função, ela é positiva, porque o gráfico ele passa por aqui, tá? Entre outros meios, é só você ver, olha, quem é o valor de f de x quando x está de 0 a 13. Então, aqui, quando x é de 0, vai dizer, está no intervalo de 0 a 3, todos os pontos, seja lá quem eles forem, eu tenho um intervalo real de 0 a 3, eu tenho infinitos pontos de 0 a 3. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que para qualquer um desses infinitos pontos, todos eles, quando eu substituir na função, o meu y vai estar do lado positivo, o meu y vai ser sempre positivo. É isso que está querendo dizer. E vai ser negativo aqui, ó, essa situação aqui, ó, onde se meu x, quando meu x é negativo, o meu f de x também está do lado negativo. Ou seja, para que valores de x, meu f de x vai dar negativo. Então, para os valores de 0 a menos 3, eu sei que a minha função vai dar sempre negativa, ou seja, a minha imagem vai ser sempre negativa. Então, eu digo que essa região, ela tem sinal negativo, tá? Se isso fosse continuando, se esse gráfico fosse continuando, certo? Se ele oscilasse assim, feito, vocês vão ver futuramente que um gráfico que se comporta dessa forma, oscilando, é das funções trigonométricas, tá? Então, se isso aqui continuasse, eu ia continuar, ó, de 3 a talvez aqui 6, ele seja negativo. Aqui de menos 3 a menos 6, ele é positivo, certo? E assim, os gráficos vão oscilando. Então, é assim que eu descubro o sinal da função. Quando ele pedir o sinal da função, aí vai dizer, olha, para que valores de um domínio, ou seja, para que valores de x, o meu y vai ser positivo, e para que valores de x, o meu y vai ser negativo. Isso é dizer o sinal, certo? Aqui, então, vê bem, já viu o zero, já viu o sinal da função, agora os pontos de crescimento e decrescimento. Quando é que a minha função ela é crescente, quando é que a minha função ela é decrescente? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, a gente vai analisar esse gráfico por intervalos, tá? Então, ele vai ter intervalos de crescimento e vai ter intervalos de decrescimento, certo? Então, por exemplo, daqui, vou mudar a cor. Daqui de 3 sobre 2
a menos 3 sobre 2, o que é que acontece? Para cada valor de x que eu assumo, se eu assumir que x aqui é 1, se eu disser que x... porque não tem uma função, né? Mas você vê que para x, se aqui é 1, para x igual a 1, esse valor aqui talvez seja 1 também. Para x... Eita, desculpa, aqui é menos 1, né? Aqui é menos 1, certo? Para x igual a 0, ele é 0. Para x igual a 1, talvez ele seja 1. Para x igual a 3 sobre 2, ele é 2. Ou seja, quanto mais vai crescendo o meu x, o valor do meu f de x ele vai crescendo também. Então, para menos 2, ele foi isso. Aí, veja aqui. O gráfico ele acompanha o crescimento da minha função. Olha só, quanto maior o meu valor, ou seja, quanto maior o meu valor aqui, né? Que a gente cresce da esquerda para a direita, quanto maior o meu valor aqui, o meu valor de y ele vai subindo também, certo? Então, eu vou encontrando aqui, ele vai subindo também. Então, esse trecho daqui para cá, ele é um trecho de crescimento, ou seja, quando é que a função é decrescente? Quando dado dois valores de x, qualquer do meu que pertence ao meu domínio, se eu pego esses dois valores e eles são crescentes, ou seja, se x1 for maior que x2, então meu f de x1 também tem que ser maior que meu f de x2, beleza? E o que é que acontece no trecho decrescente? Então vamos olhar aqui, esse trecho aqui, essa fofeira, né? Esse trecho aqui, certo? Do meu gráfico. Então o que é que acontece nesse trecho aqui? Note que quanto maior o meu f de x, certo? Aliás, maior o meu x, o meu f de x ele está diminuindo. Então, aqui, quando o meu y era 2, meu x era 3 sobre 2. Aí o que é que acontece? Quando eu aumento o meu x para 3, o meu y vai cair para 0, ou seja, ele está diminuindo. Se eu for aumentando aqui, quando aqui for 4, y já vai estar no lado negativo. Então, note que para cá, quanto o meu x vai aumentando, o meu y ele vai diminuindo, certo? Então, a gente diz que esse trecho da função ele é um trecho decrescente, certo? Então, esse trecho é crescente e esse trecho é decrescente, certo? Então, quanto maior o meu x, se quanto maior o meu x, maior for o meu f de x, certo? Então, a minha função está crescendo. Se quanto mais cresce o meu x, o meu f de x ele diminui, então a minha função ela é decrescente, beleza? Outro ponto, analisar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, certo? O ponto de máximo e o ponto de mínimo é justamente o que ele está querendo dizer. É onde o y ele chega ao seu estado máximo, ao seu ponto máximo, e quando o meu y chega no ponto mínimo. Tudo isso aqui que eu estou relacionando, veja bem, quando eu falei de zero da função, é o meu valor de x para quando y é igual a zero. O sinal da função são os valores onde y é positivo ou y é negativo, certo? Então, o sinal da função, o que a gente analisa é como ele se comporta com relação ao eixo y. É crescimento e decrescimento. Então, se para cada x, para cada dois elementos do meu domínio, se x1 for maior que x2, então meu f de x1 for maior também que meu f de x2, então essa função está crescendo. Então, se meu x1 é maior do que meu x2, meu f de x1 é menor do que meu f de x2, então essa função está decrescendo. Quando é que é máximo e quando é que é mínimo? É quando meu y ele atinge o ponto máximo, certo? Então, nessa função aqui, a gente tem vários pontos, tem outros
outros pontos, tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Então, a gente aqui está analisando por trechos, tá? Então, analisando nesse trecho aqui de menos 3, de menos 3 a 3 sobre 2, ou então aqui, ó, pronto, de menos 3 a 0, de menos 3 a 0, só essa trecho de parábola aqui. Analisando esse trecho de parábola aqui, você nota que se eu fosse pedir a você, nesse ponto do gráfico, meu filho, me diga qual é o ponto de máximo, certo? Esse gráfico aqui, ele não acaba aqui não, tá? Ele pertence aos reais, então ele vai crescer aí indefinidamente. Então, eu não sei até onde esse meu gráfico vai. Eu não sei se ele vai chegar lá, vai descer, vai subir. Então, como ele é um gráfico oscilante, que ele oscila, então ele pode ter vários pontos de máximo e outros pontos de mínimo, certo? Então, para analisar esse gráfico, a gente analisa por trechos. Então, nesse trecho aqui de 0 a menos 3, note que eu não tenho nem como lhe dizer quem é o meu ponto de máximo, porque ele cresce indefinidamente aqui. Então, ele só tem ponto de mínimo. Ou seja, a minha função ela vem. Quando ela chega aqui, quando y é menos 2 aqui, ela agora volta a subir. Ou seja, o menor valor de y que a minha função assume é o menos 2. Depois disso, ele volta a subir. Então, esse gráfico ele tem um ponto, nesse trecho aqui, ele tem um ponto de mínimo. Certo? Agora, olhando do trecho de 0 a mais 3, aí você nota agora ao contrário. Ele vai, sobe. Quando chega em 12, ele volta a decrescer, volta a cair. Então, esse é o ponto onde é o que a gente chama de ponto de máximo. Ou seja, é o maior valor que y assume nesse trecho de 0 a 3. Certo? Então, esse cara aqui é o que a gente chama de ponto de máximo. Ok? E por último, mas não menos importante, é quando a gente vai ver esses dois gráficozinhos aqui, é a simetria, certo? O que a gente trabalha, o que a gente chama de simetria na função é o que a gente também pode falar de função par e função ímpar, certo? Essas funções pares e ímpares, elas têm essa característica de serem simétricas, certo? Cada uma com relação ao eixo diferente, tá? Então, quando essa função ela é simétrica com relação ao eixo y, a gente diz que essa função ela é uma função par, certo? Ou seja, quando f de menos x é igual a f de x, então essa função é par. Como assim? Como é que f de x é igual a f de menos x? Ora, isso aqui é uma função de segundo grau. Y é igual a x ao quadrado, certo? Então, note que menos x aqui e f de x, aqui ele está falando para valores de x negativo e para x positivo, a imagem continua a mesma. É isso que ele está querendo dizer com f de menos x é igual a f de x. Ele diz que quando eu pegar os valores do meu domínio que são negativos e substituir na função, vai dar o mesmo valor se eu pegar os números positivos do meu domínio e jogar na função. Ou seja, é isso aqui que vai acontecer. Ora, para mais um, certo? Para mais um aqui, meu valor de y vai ser 1, porque 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Se eu colocar aqui menos 1, aqui é mais 1, certo? Então, para menos 1, se eu colocar menos 1 na função também, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Se eu colocar menos 2, se eu colocar 2, né, no caso, vai dar 4. Se eu colocar menos 2 também vai dar 4. Então, note que, independente do meu x ser positivo ou negativo, a gente sabe que quando a gente eleva essa função, quando a gente pega esses valores e eleva ao quadrado, eles ficam tudo positivo. Ou seja, tanto
positivo quanto negativo, a minha imagem ela vai ser sempre positiva, certo? Nesse caso, então, note que a partir do zero esse trecho se repete, certo? Isso é o que a gente chama de simetria, certo? E essa simetria é com relação ao eixo Y, ou seja, a partir desse eixo, daqui para cá e daqui para cá, é como se eles se espelhassem, certo? Um é o reflexo do outro, beleza? Então, isso, toda vez que isso acontecer com a função, a gente chama essa função de função par, certo? E de função ímpar, quando acontecer o quê? Quando o meu domínio for negativo, a minha imagem vai ser negativa também. Analogamente, se meu domínio for positivo, a minha imagem vai ser positiva. Então, o que é que acontece aqui com a função y é igual a x elevado ao cubo? A gente sabe que quando ele tá elevado, um número está elevado ao cubo, o sinal, se ele for negativo, ele vai continuar negativo, certo? Então, se aqui é 1 elevado ao quadrado, ao cubo, desculpa, 1 elevado ao cubo vai dar 1, certo? Então, aqui vai dar 1. Ao mesmo tempo, se eu colocar menos 1 lá, menos 1 ao cubo, vai dar menos 1. Então, ele vai vir para cá, ó. Se eu colocar 2 ao cubo vai dar 8, certo? Por isso que ele é tão ascendente assim. Analogamente, se eu colocar menos 2 aqui, eu vou ter menos 8 aqui na imagem, certo? Então, note que um cresce para cá, o outro cresce para baixo, tá? Então, notem que eles não é essa simetria que a gente está falando, porque ele não se espelha. Ele é simétrico com relação ao quê? Ele está aqui, ó. O que é que rotaciona? É isso aqui. Então, ele é simétrico com relação ao eixo de origem, certo? O eixo de origem, né, é o encontro de x e y. Então, ele é assim, ó, ele é simétrico com relação a esse eixo. O daqui, o do x ao quadrado, ele é simétrico porque, ó, quando dobra, um se sobrepõe. Já aqui, eles mantêm uma simetria, mas com relação a esse ponto aqui, tá? Ao eixo de origem. Beleza? Então, num gráfico a gente pode analisar todos esses pontos. No decorrer das funções, que agora a gente vai começar a embarcar, a estudar especificamente cada função. A função afim, a função do segundo grau, a função exponencial, a função modular, a função logarítmica. E todas essas funções, a gente vai fazer em todas essas funções que a gente vai passar. Função afim. Quando é que essa função é decrescente? Quando ela é decrescente? Como é que a gente faz para encontrar o zero da função? Quais são os pontos de máximo e ponto de mínimo? Ela é simétrica? Não é simétrica? Então, a gente vai analisando esse tipo de coisa. Beleza? Então, até outra coisa. Nem sempre a função pode ser par ou ímpar. Ela pode ser nenhuma das duas coisas. Ela não precisa ser necessariamente ou par ou ímpar. Beleza? Então, até a próxima aula. Beijão.